Deus ainda escreve histórias. Começa agora o programa Vida Plena. Apresentação: Helena Cristina. Querido ouvinte, que alegria ter você aqui comigo mais uma vez. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Vida Plena, porque Deus ainda escreve histórias. Obrigada por abrir espaço na sua casa, no seu carro, no seu coração. Obrigada por escolher passar essa hora comigo. Hoje nós vamos falar sobre algo que todos nós em algum momento enfrentamos: recomeçar depois da dor, recomeçar depois da perda, recomeçar depois do cansaço. Mas antes, eu quero abrir meu coração. Esse programa nasceu em um tempo muito específico da minha vida. Ele nasceu depois da minha aposentadoria. Eu estava tranquila em casa, sem correria de anos de trabalho, sem horários rígidos, sem metas externas. E pela primeira vez em muito tempo, eu tive silêncio. E no silêncio vieram as memórias. Eu comecei a fazer um retrospecto da minha vida. Passei pelas fases da menina, da jovem, da esposa, da mãe, da profissional. E agora, com o privilégio de ouvir alguém chamar de avó. Pelos dias de alegria intensa eu também passei, mas passei pelos dias de lágrimas escondidas. E quanto mais eu lembrava, mais eu percebi uma coisa: em todas as fases, Deus estava lá. Quando eu não via saída, Ele estava. Quando eu não entendia nada, Ele estava. Quando eu pensei que não ia suportar, lá estava Ele. E ali, naquele tempo de reflexão, uma pergunta nasceu dentro de mim: se essas experiências não forem só minhas? E se elas puderem alcançar alguém? E se aquilo que eu vivi puder ser resposta para a angústia de outras pessoas? Porque eu pensei, existem muitas pessoas hoje vivendo angustiadas, sofrendo em silêncio, sem direção, sem norte, sem esperança. E eu pensei, se as experiências que Deus me permitiu viver puderem servir de luz para alguém, então elas precisam ser compartilhadas. E foi assim que nasceu esse programa. Algumas pessoas me sugeriram outras formas de comunicação através de redes sociais, vídeos, plataformas modernas, mas meu coração, o que pulsava forte mesmo era rádio, porque o rádio tem algo especial. Ele entra na casa das pessoas, ele acompanha na madrugada, ele consola no hospital, ele faz companhia na estrada. E hoje estamos aqui, no segundo episódio do Vida Plena. E o tema de hoje é profundo: recomeçar depois da dor. Recomeçar depois da perda, depois do cansaço, porque há dores que nos atravessam, há perda que nos desmontam. E há um tipo de cansaço que não é do corpo, é da alma. E talvez você esteja me ouvindo e vivendo isso, cansado, ferido, tentando continuar, mas sem forças. E eu quero te pedir, fique comigo nesta hora. Depois desse primeiro louvor, eu vou contar para vocês uma experiência muito marcante que eu vivi com Deus. Uma experiência que aconteceu após a morte do meu pai. Foi um dos capítulos mais difíceis da minha vida. Um daqueles momentos em que o chão parece que vai desaparecer, em que a fé é testada, em que a dor é real. Mas foi também um dos momentos mais profundos da presença de Deus na minha história. E talvez ao ouvir essa experiência, você descubra que o seu recomeço também está mais perto do que imagina. Então fique conosco, vamos ouvir um louvor e deixe esse louvor tocar o seu coração. E daqui a pouco nós voltamos. Quem aplaude o teu momento raramente aplaudiria tua história, pois eles não conhecem teu sofrimento. Se
se agarraram só ao teu momento de glória. Quer saber, isso não é novo, isto sempre aconteceu. Com os nossos pais na fé aconteceu assim. E apesar de serem escolhidos, homens santos, cheios de Deus, suas histórias tiveram seus momentos ruins. Quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu? É que você só lembra quando o gigante ele derrubou. Quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? É que você só lembra quando o mar abriu e Israel passou. É sempre assim. O momento é o que importa. A história poucos se interessam em saber, mas Deus te viu quando você bateu na porta. Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender. Mas Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, você caindo e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo, cabeça quente e Deus escrevendo, angustiado e Deus escrevendo, desesperado e Deus escrevendo. Ele nunca abandonou você. Quando você parou, Ele estava lá. Quando você chorou, Ele estava lá. Quando você sorriu, Ele estava lá. Quando você caiu, Ele estava lá. E não importa quem não quer saber, Ele sabe, Ele viu e gosta de você. Um momento pode até sumir da memória, mas tem um Deus no céu que não despreza a tua história. Quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu? É que a gente gosta da parte da história que o gigante ele derrubou. Quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? É que a gente gosta de pregar que o mar abriu e Israel passou. É sempre assim. O momento é o que importa. A história poucos se interessam em saber, mas Deus te viu, te viu, te viu quando você bateu na porta. Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender. Mas Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, você caindo e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo, alcoolizado e Deus escrevendo, todo drogado e Deus escrevendo, desesperado e Deus escrevendo. Ele nunca abandonou você. Quando você chorou, Ele estava lá. Quando você parou, Ele estava lá. Quando você sorriu, Ele estava lá. Quando você caiu, Ele estava lá. E não importa quem não quer saber, Ele sabe, Ele viu e gosta de você. Um momento pode até sumir da memória, mas há um Deus no céu que não despreza a tua história.
sumir da memória. Mas há um Deus no céu que não despreza a tua história. Tua história. Que hino profundo. Deus está escrevendo. Enquanto essa canção tocava, talvez você tenha se identificado com algum verso. Talvez você esteja vivendo uma página difícil, uma página que você não escolheria escrever. Porque quando a dor chega, a gente pensa que a história acabou. Quando a perda vem, a gente sente que o livro foi fechado antes da hora. Quando o cansaço pesa, parece que não temos mais força para virar a próxima página. Mas esse louvor nos lembra de algo poderoso. Quem segura a caneta não somos nós, é Deus. E mesmo quando a tinta parece ser feita de lágrimas, Ele continua escrevendo. Eu aprendi isso de uma maneira muito profunda. Não em um dia de celebração, mas foi num dia de luto. Não em momento de conquista, mas em momento de despedida. Foi após a morte do meu pai. Ali eu me vi diante de uma dor que não tem palavra suficiente. Uma dor que mexe com a estrutura, que mexe com a memória, que mexe com a identidade. E naquele momento, eu poderia ter acreditado que a história tinha sido interrompida. Mas foi exatamente ali que eu descobri que Deus estava escrevendo um novo capítulo. Hoje eu quero abrir este capítulo com você. Se você está vivendo uma perda, se você está enfrentando um cansaço que ninguém vê, se você está tentando entender por que algo acabou, fica comigo, porque o que Deus fez na minha dor pode ser o começo do seu recomeço. Vamos ouvir um hino com Samuel Mariano. Fica comigo. Eu sou Helena Cristina Grilli e esse é o programa Vida Plena, porque Deus ainda escreve histórias. Estes dias fui pensar no meu futuro e me entristeci. A situação do meu momento quase me paralisou. Meu presente não dava possibilidade, envolvido em minha ansiedade. Naquele dia o meu corpo ali mesmo travou. Foi aí que fiz os planos tão perfeitos para desistir, envolvido na pressão que essa vida faz. Aprendi em minha vida como crente, olhar pro alto e sempre olhar pra frente. Mas neste dia a ordem de Deus pra mim foi olhar pra trás. E quando olhei pra trás, percebi que já matei um urso e um leão. Atravessei o Mar Vermelho e o Rio Jordão. Eu sou um sobrevivente de guerras passadas. E quando olhei pra trás, vi Faraó, vi Potifar e a sua mulher, todos caídos e frustrados, eu aqui de pé. Levantei, bati poeira e tô com o pé na estrada. O que há de vir, virá. Ainda que esteja tudo escuro, o que há de vir, virá.
o que há de vir, virá. Ainda que tudo esteja escuro, o que há de vir, virá. Eu estou no meu presente, mas Deus já está no meu futuro. Que palavra maravilhosa! Que profecia este hino nos presenteou neste dia. Depois do falecimento do meu pai, isto aconteceu no ano de 1999, e os detalhes da doença dele, os últimos dias, os momentos de despedida, como foi agir de Deus desde o dia que nós descobrimos a doença até no dia do seu passamento para a eternidade, eu vou contar para vocês em uma outra oportunidade, porque foi um tempo que a história foi escrita com muitas lágrimas. Mas hoje eu quero contar o que aconteceu logo depois do falecimento. 15 dias após o sepultamento do meu pai, e meu pai morreu no dia 24 de junho de 1999, e no dia 7 de julho de 1999, eu estava me mudando para o estado de Rondônia. O meu esposo, ele já estava trabalhando aqui no estado, mas eu e os meus filhos ainda morávamos em São Paulo. 15 dias depois do seu sepultamento, eu ainda estava sentindo o cheiro da saudade, ainda tentando entender a ausência, ainda ouvindo na memória a voz dele. Eu estava deixando São Paulo. Em São Paulo estava toda a minha história. Em São Paulo ficaria minha mãe, meus irmãos, cunhados, cunhadas, sogra, sogros, sobrinhos, amigos, a igreja. A minha história inteirinha estava ficando em São Paulo. E de repente eu estava indo para um lugar totalmente novo para mim, Rondônia, cidade que eu iria morar, Cacoal. Naquele momento era apenas eu, meu marido e meus 2 filhos. Um menino de 13 anos e uma menina de 12 anos. Hoje eu tenho 3 filhos. Mas naquela época era somente os 2 adolescentes, que também estavam vivendo a dor da perda do avô, vivendo uma transição. Quando eu cheguei em Rondônia, eu estava emocionalmente destruída, fisicamente fragilizada, porque além da perda do meu pai, nós tínhamos enfrentado outras perdas naquele período. O meu marido, ele veio para Rondônia porque ele passou num concurso e ele já estava desde abril trabalhando no estado. Ele trabalhava muito, muito mesmo. E era o sonho dele, passar no concurso, recomeçar, construir algo novo. Meus filhos aqui em Rondônia, eles foram muito bem recebidos. E a cidade de Cacoal naquela época era muito tranquila. Eles ficaram encantados com a cidade, porque em Cacoal eles tinham liberdade, podiam sair com amigos, andar de bicicleta, ir à sorveteria sozinhos, ir para a escola sozinhos, coisas que em São Paulo eles não podiam. Então eles estavam vivendo uma nova aventura na vida deles. Meu marido trabalhando, e trabalhando muito, e eu estava vivendo um luto. Quando meu marido saía para o trabalho e meus filhos para a escola, a casa ficava em silêncio. E eu me sentava na varanda do apartamento e lá eu começava a chorar. Lá eu chorava, lá eu orava, lá eu questionava Deus. E naqueles momentos que eu estava na área, eu ligava uma música de Sandy Júnior que dizia: quem morre não volta jamais. E eu ouvia aquela música e eu chorava. Eu pegava as fotos do meu pai que eu havia trazido de São Paulo, espalhava no chão e chorava. Eu chorava até dar o horário deles voltarem. Então, quando estava dando o horário, eu levantava, lavava o rosto, enxugava as lágrimas, guardava as fotos, desligava o som e fingia, entre aspas, que estava tudo bem. Mas aquele processo foi me afundando. Sem perceber, eu estava entrando em depressão. Eu olhava ao redor, nada fazia sentido. Consequentemente, começou uma guerra dentro de mim. De um lado, a Helena esmagada pela dor, sem forças, querendo voltar para São Paulo. Do outro lado, a Helena que orou durante anos pelo sonho do marido. A Helena que pediu a Deus que abrisse aquela porta. A Helena que acreditava que Rondônia era a resposta de oração. Eu ficava horas olhando para a BR
E eu pensava, eu quero voltar. Que vontade de pegar aquela rodovia, a rodovia 364, e voltar para São Paulo. Nesse processo, eu comecei a emagrecer. E quem me conhece sabe que eu luto com a balança. Eu comecei a não ter vontade de comer. Eu comecei a não ter vontade de sair da cama, levantar da cama de manhã. Eu não tinha ânimo, eu não tinha direção. Eu só tinha vontade de chorar. Em São Paulo eu tinha uma vida ativa, trabalho, colegas, igreja, agenda cheia. Em Rondônia eu vim para uma cidade muito calma. Eu não conhecia quase ninguém. Eu procurava emprego e não encontrava. Eu não tinha para onde ir, eu não tinha com quem conversar. Um dia estávamos em casa e recebemos a visita do pastor da igreja Assembleia de Deus em Madureira, de Cacoal. Era o finado pastor João. E o pastor João ficou sabendo da nossa chegada em Cacoal e que eu era filha de um pastor conhecido no estado de São Paulo. E meu pai era pastor presidente. Quando faleceu, ele presidia a igreja de Osasco, mas ele já tinha sido pastor presidente em outras igrejas no estado de São Paulo. E como ele era muito conhecido, vários jornais publicaram reportagens sobre o seu passamento, e entre esses jornais, um de circulação no meio evangélico. E o pastor João trouxe esse exemplar de presente para nós. Quando ele entregou aquele jornal, eu abri na página principal e o título dizia: Pastor Perácio foi promovido para a glória. Aquela palavra promovido eu não conseguia aceitar, porque como eu ia aceitar uma promoção que estava me doendo? Naquele momento a minha alma estava muito abatida. E hoje, olhando para trás, eu percebo que eu estava vivendo o que o salmista escreveu. Porque está abatido a minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Eu suplicava, eu orava, e parecia que eu não recebia a resposta que eu queria. Mas existe uma diferença entre não receber o que queremos e não receber o que precisamos. Deus não curou para manter aqui. Deus promoveu para levar para lá. Enquanto eu questionava, o céu já estava preparando. Talvez hoje você que está me ouvindo esteja também nessa situação, suplicando e achando que Deus não respondeu. Mas escute isso: quando a resposta não vem do jeito que esperamos, não significa que Deus não agiu, significa que Ele escreveu diferente. E é por isso que agora nós vamos ouvir um hino que fala direto à alma abatida. Um hino que pergunta, mas também responde: por que estás abatido, ó minha alma? Não tenhas medo, espere em Deus. Se hoje a sua alma está inquieta, se você ainda não aceitou a mudança, deixa essa canção ministrar o seu coração, porque aquele que intercede por você não falha. E eu volto para continuar essa história, para falar como Deus começou a escrever um novo capítulo naquele momento de dor. Fique conosco. Eu sou Helena Cristina Grilli e este é o programa Vida Plena, porque Deus ainda escreve histórias. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer.
intercede por ti, oh alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos, Deus males salva e te abençoa nos altos céus. Cante pra você mesmo. Porque te abraço, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vencerá, Jesus virá. Aleluia, espera no Senhor Jesus. Oh, Senhor, é bom estar na tua presença. Sentir o teu colo, Senhor. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vida. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abraço, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vencerá, Jesus virá. Quantas vezes eu perdi a calma? Quantas vezes eu achei que Deus tinha se calado? Mas hoje eu sei. Enquanto minha alma se abatia, Jesus intercedia. Enquanto eu não entendia a promoção, o céu já tinha preparado a provisão. Deus transforma a dor em direção, luto em propósito e silêncio em resposta. Então, como eu estava falando, eu recebi o jornal das mãos do pastor, agradeci, segurei aquele exemplar, mas com meu coração revoltado. Assim que ele foi embora, eu entrei no quarto, sentei na cama, abri o jornal, li novamente o título: Pastor Perácio foi promovido para a glória. E no meu coração eu pensava: promovido. Eu fechei aquele jornal e joguei ele longe. E disse em voz bem alta: grande promoção! Quem quer ser promovido para o céu? Eu estava ferida, eu questionei. E falei: Deus, por que ao invés de promover não curou? Por que não deixou ele aqui? Por que não respondeu diferente? Eu chorei como já havia chorando há meses. A minha família já tinha até desistido de tentar me convencer a parar de chorar. Eles não sabiam mais o que dizer para mim. E eu também não sabia mais o que fazer com aquela dor. Eu chorei aquela noite até dormir. E naquela noite eu sonhei. Foi um sonho diferente de qualquer outro. Eu me encontrava com meu pai em um lugar lindo, um lugar impossível de descrever com palavras humanas. Naquele lugar havia luz, havia paz, havia algo celestial naquele ambiente. E meu pai vinha em minha direção depois de sair de um portal. Quando eu o vi, eu disse: pai, como você está bem? Você está bonito. Nem parece que foi acometido por um câncer.
E ele respondeu com muita serenidade: eu nunca estive tão bem. E a voz dele era firme, era segura, era cheia de vida. E então ele disse algo que atravessou a minha alma. Sabe aquele momento em que você orou, pedindo para Deus e dando para Deus duas opções? Ou Deus ia me levantar daquele leito e eu seria curado, ou então você olhou para mim e disse: quando eu terminar a oração, se você não se levantar desse leito, então solte a minha mão e segure nas mãos de Jesus. Sabe, naquele momento eu segurei na mão de Deus e eu vim morar aqui nas moradas eternas. Eu não estava sonhando apenas com a minha memória, eu estava tendo um encontro. Nós começamos a conversar e ele começou a falar exatamente tudo o que eu estava vivendo. Falou da minha dor, falou da minha revolta, falou da solidão em Rondônia, falou da guerra que eu estava travando dentro de mim. Era como se ele estivesse lendo o meu coração. E nas últimas palavras, ele disse algo que eu jamais esqueci. Para você saber que fui eu neste sonho, daqui a alguns dias você receberá uma proposta de emprego. Aceite, porque ela mudará a sua vida. Eu fiquei em silêncio e nós fomos caminhando juntos até chegar do outro lado do salão. E daquele lado havia um outro portal, e era um portal lindo e enorme. Quando a porta se abriu, eu fui entrar com ele, mas ele me segurou e disse: ainda não é chegada a sua hora. E naquele instante eu acordei. Eu acordei chorando e meu marido me sacudia e perguntava: o que aconteceu? Esta hora da madrugada você está chorando pelo seu pai? E eu disse: eu estou chorando sim, porque eu acabei de me encontrar com meu pai em sonho. E eu contei para ele o que aconteceu. Mas eu acordei com lágrimas, mas naquelas lágrimas havia algo diferente, algo que havia tocado dentro de mim. Mas o que aconteceu depois desse sonho e como a promessa se cumpriu é o que eu vou contar daqui a pouco. Enquanto você vai ouvir essa canção, permita que ela te toque. Permita pensar: será que Deus está falando comigo em meio à dor? Eu sou Helena Cristina Grilli e este é o programa Vida Plena, porque Deus ainda escreve histórias. Vamos ouvir mais um louvor. Escuta isso aqui. Quando tudo se fechar, quando a força me faltar, eu vou gritar: Deus. Quando o céu escurecer, minha força esmorecer, eu vou gritar: Deus. Quando os montes me cercar, quando eu só saber chorar, eu vou gritar: Deus. E o seu trono se moverá, e o ambiente vai mudar quando eu gritar: Deus. Aprende o refrão. Deus, refúgio e fortaleza. Deus, guerreiro na peleja. Deus, a guerra tá cessando. Deus, gigante tá tombando. Deus, a terra tá tremendo. Deus, o diabo correndo. O ambiente vai mudar quando com minha boca eu gritar: Deus, Deus, Deus. Deus, refúgio e fortaleza. Deus, guerreiro na peleja. Deus, a guerra tá cessando. Deus, gigante tá tombando. Deus, a terra tá tremendo. Deus,
ambiente vai mudar quando com minha boca eu gritar. Esse sonho aconteceu numa madrugada de quarta-feira. Eu ainda estava digerindo tudo, ainda guardando cada palavra no meu coração. E no sábado de manhã, o telefone tocou. Era a secretária de um colégio que estava para abrir na cidade onde eu morava. Eu tinha deixado o meu currículo lá, mas, para ser sincera, nem lembrava mais. E ela disse: o dono da escola, que mora em outra cidade, leu o seu currículo e quer fazer uma entrevista. A senhora pode vir na segunda-feira? É claro que eu fui. Eu fiquei muito ansiosa, não preciso nem dizer que contei cada segundo até chegar à segunda-feira. Quando eu cheguei à escola, o diretor, dono, já me aguardava e conversamos longamente. Ele disse: eu li seu currículo, gostei muito da sua trajetória, e começou a perguntar e falar, da minha experiência. Eu disse que tinha sido professora do magistério, coordenadora de estágios, pedagoga na Secretaria de Ação Social de Guarulhos. Na Secretaria de Ação Social em Guarulhos, eu fui diretora pedagógica de uma casa-abrigo. Tinha trabalhado num projeto de crianças em situação de rua e na rua. E fomos conversando. Mas preciso relatar uma coisa. Antes de sair de casa, meu esposo, ele me disse: olha, eu acho que você vai chegar lá e vão te oferecer uma sala de educação infantil. Por que ele disse isso? Porque ele sabia que eu não tinha experiência na educação infantil, que toda a minha trajetória tinha sido mais com alunos de adolescente para adultos, no magistério, ou então como pedagoga, como diretora da casa-abrigo, mas na parte de coordenação, orientação. E eu respondi para ele: ok, se me oferecerem para eu trabalhar numa educação infantil, eu vou aceitar. Eu estava decidida a obedecer o que tinha ouvido naquele sonho. Mas quando o diretor terminou de falar, ele disse: eu quero convidar a senhora para ser coordenadora pedagógica da escola. Eu fiquei em silêncio e ele continuou: e na minha ausência, a senhora responderá pela direção. Eu fiquei mais em silêncio ainda. E se a senhora aceitar também, os seus 2 filhos vão ter bolsa integral. Daí ele falou salário também, e eu, assim, quase nem conseguindo respirar. E depois ele falou: e a senhora já pode assumir, rápido a função? Porque eu preciso fazer a contratação dos professores que vão estar trabalhando conosco, desde os professores da educação infantil até os professores do ensino médio. E quem vai fazer essa seleção será a senhora. Nossa, naquele instante eu lembrei do sonho. Eu lembrei da voz do meu pai dizendo: para você saber que fui eu, aceite. E eu não preciso falar para vocês que eu aceitei. E a partir daquele dia, foi como se um sol tivesse nascido dentro de mim. A tristeza começou a se dissipar e a solidão que eu estava sentindo foi perdendo a força. Mas eu tenho que registrar que nesse período de depressão aconteceu algo curioso. Um pássaro, ele cantava na minha janela todos os dias de manhã. Porque, como eu disse para vocês, eu não tinha força para levantar. Então esse pássaro começava a cantar. E ele só parava quando eu levantava. E eu não preciso falar também que eu levantava muito irritada, muito brava com aquela cantoria. Porque parecia que ele ficava assim: levanta, levanta, levanta. E isso durou meses. Agora, só lembrando, o pastor esteve na minha casa em uma quarta à noite. Na madrugada de quarta para quinta, eu sonhei com meu pai. E na quinta-feira cedo, eu estava um pouco mais animada, então eu pensei: preciso conhecer esse pássaro.
E vamos ver se ele vai vir cantar ainda hoje, porque hoje eu já tinha levantado, já estava um pouquinho mais tranquila, mais feliz. Mas daí eu pensei assim, mas para conhecer esse pássaro, eu preciso deixar a porta do outro quarto aberta, porque a hora que ele começar a cantar, eu levanto e vou olhar pela varanda do outro quarto, porque se eu abrir a porta da minha varanda, ele vai se assustar e vai voar e vai embora. E assim eu fiz. Quando ele começou a cantar, eu fui até a varanda do quarto ao lado. Quando eu olhei o pássaro, ele cantava assim virado para o meu quarto, como se ele estivesse cantando para a pessoa que estava dentro daquele quarto. E eu olhei para ele, ele era um pássaro muito feio. Eu achei ele feio. Eu acho que eu nunca tinha visto um pássaro tão feio como aquele. E eu fiquei olhando ele cantando, naquela alegria, naquela disposição. E eu fiquei assim, aquilo foi me comovendo. E eu pensei, como um pássaro tão feio consegue estar cantando tão feliz e cantando tão bonito? E eu, tão bonita, nessa tristeza, nessa depressão, nessa angústia. De repente, você que me conhece pode estar até rindo, porque você não me acha bonita. Mas naquele momento, eu me achei muito bonita. E eu não me conformava. Por que eu estava naquela tristeza tão grande? E eu comecei a chorar. E eu me senti muito mal. Muito mal com as palavras que eu tinha proferido, com os meses que eu tinha passado chorando. E eu entrei no meu quarto e pedi perdão a Deus. Pedi perdão a Deus por cada palavra pronunciada. E eu pedi para que Deus me tirasse daquela depressão. Que Deus me desse novamente a alegria de viver, a alegria de cantar, a alegria de estar viva. Eu orei muito aquela manhã. Eu levantei, tomei meu banho, tomei meu café, comecei a fazer os meus afazeres, feliz. Até a moça que trabalhava em casa ficou até surpresa, né? Me vendo, depois de tanto tempo que eu só chorava e só dormia, me vendo levantar, contente, tomando banho, comendo feliz. E a partir daquele dia, para mim, começou a vida ter um novo sentido. E daí você pode estar me perguntando, e o pássaro? E eu vou te responder. Depois daquele dia, e depois daquela decisão que eu tomei, aquele pássaro nunca mais retornou. E o que é isso? Para mim, aquilo representou Deus escrevendo um novo capítulo. Me representou Deus dizendo: eu permiti o dia cinzento, mas não permiti que ele fosse eterno. Deus escreve histórias, Ele escreve capítulo, Ele escreveu esse capítulo da minha vida. E a partir desses acontecimentos narrados, portas se abriram, oportunidades surgiram novos projetos, novos propósitos, surgiram crescimentos. E Deus permitiu o dia nublado, mas Deus nunca desperdiça o sofrimento de quem Ele confia. O Senhor não estava em silêncio. O Senhor estava preparando um cenário. O sonho não foi ilusão, foi uma direção. O emprego, o pássaro, não foram acaso, foram respostas. E hoje, talvez você esteja vivendo a quarta-feira da dor, mas o sábado do telefonema já está preparado. Talvez você esteja no quarto chorando, mas a segunda-feira da entrevista já está marcada no céu, porque Deus ainda escreve história. Ele escreve com lágrimas, mas termina com propósito. Nesse momento eu vou te convidar você a ouvir mais um hino. Enquanto esta canção toca,
Entregue a Deus aquilo que você achou que tinha terminado, porque pode ser apenas o começo. E eu sou Helena Cristina Grive. Este é o programa Vida Plena. E nunca se esqueça, Deus ainda escreve histórias. Deus me escondeu algumas vezes. Pra me ver de pé, Deus me fez ajoelhar. Teve dias que eu não entendi, desesperado fui questionar. Mas Deus, pra me ver cantando, decidiu se calar. Perdas fazem parte do processo. Foi doloroso ser esquecido e deixado pra trás, até entender que era Deus me preservando. Você não sabe nesta vida quantas vezes eu perdi a paz.
Senhor, assim como acabamos de ouvir, nós nem sempre entendemos os processos, mas confiamos no Teu propósito. Pai, quantas vezes nos abatemos, quantas vezes questionamos, quantas vezes perguntamos por quê? Por quê? Mas hoje nós aprendemos que o Senhor escreve histórias, mesmo quando a página é cinza, mesmo quando há lágrimas sobre o papel, mesmo quando o capítulo começa com dor. Senhor, visita agora esta pessoa que está me ouvindo. Talvez ela esteja no luto, talvez esteja no cansaço, talvez esteja no meio do processo, sem entender o propósito. Mas Deus, neste momento, toca nesta alma batida, traz paz onde há guerra interna, traz direção onde há confusão, traz esperança onde há desânimo. Se for preciso, Senhor, envie o telefonema de sábado, envie a resposta inesperada, envia a porta que muda a história. Ensina-nos, ó Pai, confiar enquanto o Senhor escreve. Ensina-nos a esperar sem perder a fé. Ensina-nos a entender que promoção no céu não é perda, é eternidade, e que mesmo quando não vemos, o Senhor continua intercedendo por nós. Meu Pai, levanta quem está caído, fortalece quem está cansado, renova quem pensou em desistir, e que ao terminar este programa, cada coração tenha certeza, o processo não anulou o propósito, e eu oro em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um episódio do Vida Plena. Hoje falamos sobre recomeçar depois da dor, depois da perda, depois do cansaço. Se essa palavra falou com você, se esse testemunho te alcançou, compartilhe. Acesse nossas redes sociais. O programa Vida Plena está no Instagram, na página Helena Cristina Grilli e na página Inspirar Pessoas. Ele está no YouTube e no Facebook. Divulgue, ore, espalhe esperanças. Envie para alguém que esteja precisando ouvir que o processo não anulou o propósito. Deus ainda escreve história e talvez seu novo capítulo já está começando. Na próxima semana estaremos juntos para mais um episódio que tem como título O Tempo de Deus Não Falha. Os hinos tocados no programa de hoje foram cantor Samuel Mariano e os hinos Deus está escrevendo, o que há de vir virá, e eu vou gritar Deus, propósitos e processos. Nani Azevedo, Alma Abatida, e Fabiana Anastácio, Quem Me Vê Cantando. E eu sou Helena Cristina Grilli e este é o programa Vida Plena, porque Deus ainda escreve história. Fiquem todos na paz de Deus e até próximo domingo, se Ele assim permitir. Cantando, pensa que em todo tempo foi só alegria, e que nesta vida eu nunca tive motivos pra chorar. Quem me vê cantando nunca imagina que passei noites escuras. Pensa que minha vida foi viver feliz e só cantar, mas não foi bem assim. O deserto atravessei, os pés doendo com as feridas dos espinhos. E quantas vezes eu gritei, porque a dor não suportei. Deus, eu vou morrer neste caminho. Mas quando eu pensava que estava só, de conforto me dizia: lembra da nuvem de dia, fui
acompanhou o programa Vida Plena, produzido e apresentado por Helena Cristina Grilli. Todos os domingos na Rádio FM Pimenta Bueno 87,9. Até domingo que vem.